Pastor Silas Malafaia foi incluído por Alexandre de Moraes no mesmo inquérito que investiga as ações de Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e Jair Bolsonaro em busca de supostas sanções contra sinistros do STF e autoridades e agentes públicos. Será que chegou o dia que a gente pode dizer que agora começou a perseguição religiosa, assim, rasgada, deslavada? Fica comigo que isso aconteceu no finalzinho da noite de ontem e eu tenho muito mais coisa para contar para vocês, inclusive que Donald Trump não está de brincadeira, né? Parece que ele tem uma nova listinha de novos alvos para magnetizar, apreendeu mais de 700 milhões de dólares em bens, móveis e imóveis e dinheiro de Nicolás Maduro, que é aquele mesmo da caderneta de alimentação e que todo mundo tem que ser igual diante de todo mundo, mas ele tem que ter mais de 700 milhões de dólares em patrimônio, igualzinho em certos sinistros que eu vejo por aí, e parece que Donald Trump está fazendo uma mexida real, assim, no norte da América Latina. Aliás, quem assistiu o PH Vox ontem entendeu tudo a respeito de um mapinha que eu postei no meu X anteontem, com alguns risquinhos lá. Se você não nos segue no X, tá perdendo aí uma grande oportunidade, tá? Fica comigo até o final desse vídeo, deixa o like logo agora, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap enquanto você os tem. E se você é inscrito, se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho. Se você não já é de casa, dá uma olhadinha aí. Então, vocês sabem, né, que ontem teve ali a reunião do Paulo Figueiredo com o Eduardo Bolsonaro e nós ficamos sabendo de tantas novidades, mas acima de qualquer coisa, em relação aos resultados, né, e ao mote da reunião desses meninos com Donald Trump, o Paulo Figueiredo diz que as decisões cabem exclusivamente ao presidente Donald Trump e aos seus secretários. Voltamos com a certeza de que os Estados Unidos estão comprometidos em ajudar o Brasil a restaurar as suas liberdades. A pressão nessa direção, diz ele, está longe de acabar. Aos que amam a liberdade há muito que comemorar, eu sou uma delas, inclusive, né? Aos tiranos, muito a temer. Que o bom senso prevaleça e que nosso país retome o rumo, restaurando sua parceria histórica com o berço da democracia e a nação mais próspera da história. Eu gosto muito disso, mas o que acontece aqui no Brasil está tomando um outro rumo que eu vou abordar para vocês já já, que é meio que copia e cola do que acontece em Cuba, copia e cola do que acontece na Venezuela, inclusive na Nicarágua, que é o quê? Os presidentes não se afastam mais do poder, porque viram ditadores, isso mesmo com os países tendo eleições periódicas, que não quer dizer que quando tem eleição periódica tem democracia, né? Tem que ver como é que a eleição é feita. Mas o que eu vejo é um copia e cola do que o ditador se desconecta totalmente da população, a população na miséria e o ditador falando bobagens, mesmo sancionado, mesmo tudo. Então, assim, o meu temor é que o Brasil caminhe para essa direção, mas a gente vai conversar sobre isso. Parece que Donald Trump não está dormindo em serviço e ele planeja mais ações contra o STF após a reunião de Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Quem são os novos alvos? Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Luiz Fux, né? As sanções só não deverão ocorrer caso uma anistia seja aprovada pelo Congresso Nacional antes da condenação, o que é improvável. Internamente, magistrados discutem um cenário de anistia, mas apenas após a conclusão do julgamento, ou seja, magistrados estão discutindo a data que tem que acontecer um cenário de anistia no Congresso. Isso é porque os poderes são super separados aqui, né? Super independentes. E o Caio Junqueira, ele disse lá no William Vac que os caciques do centro-direita, que de direita não tem nada, é só puro central mesmo, eles falam em off que Eduardo Bolsonaro é um boçal. Imagina Eduardo Bolsonaro se esforçando tanto para acabar com a mamata do centrão. Pô, vai incomodar outro, vai incomodar quem você quiser, vai rezar lá no túmulo de Olavo de Carvalho, já que você está nos Estados Unidos. Caramba, vem atrapalhar a nossa mamata de rachadão de emenda, rachadão disso, daquilo, desvio de erário. Vocês sabem muito melhor do que eu estou falando. Mas quem parece que não acha que Eduardo Bolsonaro é um boçal
são os sinistros da Corte de Cristal. Segundo Paulo Capelli, eles estão discutindo de forma criteriosa um recuo possível. Mas será que eles estão recuando mesmo? Vamos ver, eu peguei os detalhes aqui e tem um buziles aqui nessa bagaça, ó. Embora o recuo possível não altere o curso do julgamento de Bolsonaro, representaria uma mudança significativa, uma vez que a Corte manteria a decisão do Congresso. Isso quer dizer o quê? Que na atual conjuntura, ou seja, antes das sanções, o que estava definido? O Congresso faz, o STF diz que não é válido por qualquer motivo que eles quisessem. Mas depois das sanções, parece que estão havendo novas conversas dizendo, olha, a gente pode até não se mexer para influenciar ou determinar o que pode e o que não pode ser feito pelo Congresso. Porque a matéria diz, mesmo que governistas, que é o pessoal da base de Lula, judicializem a anistia alegando inconstitucionalidade, nós podemos simplesmente não ouvir. Só que tem uma preocupação dos sinistros da Corte de Cristal. Será que isso seria suficiente para barrar ou amenizar a ira de Donald Trump por liberdade, justiça, equidade e democracia de verdade? Não sei, eles também não sabem, tá? Por outro lado, continua a matéria, diz que a possibilidade de tornar Bolsonaro elegível para as próximas eleições não é sequer cogitada pelos integrantes do Supremo. Vou dar um chute. Os caras vão ter a coragem de barganhar. A gente permite que se aprove a anistia para todo mundo, menos para Bolsonaro, seus filhos e etc. E aí, imagina se o PL não aceita e vai dizer Bolsonaro não é mais importante que as mais de 1.500 vítimas que estão presas injustamente do 8 de janeiro. Olha que situação, tá? Mas o importante é que alguma coisa está sendo feita. Eu não espero misericórdia desse povo, vocês não deveriam esperar também. Agora, quem não gostou nada dessa notícia de um possível recuo ou recuo possível foi ele, nada mais nada menos que o parça de certas figuras de direita. Kassab, olha o que ele falou. Em algum aspecto, analisar o envolvimento dele, a participação dele nesse processo, eu não acho errado. Ele pode ser anistiado em relação à questão de prisão, em relação a alguma punição que não seja inelegibilidade, até em relação a outras questões que não envolvem elegibilidade, ou, por que não, também discutir a questão de elegibilidade. Eu acho que uma coisa é a minha opinião pessoal, outra coisa é você debater o todo e o Congresso ter o discernimento de adotar aquilo que ele entenda o melhor para que possamos conquistar a pacificação. Tem minha opinião pessoal, eu acredito que uma anistia ampla, geral e restrita não convém, não é positiva para o Brasil nesse momento. Claro, porque o candidato dele, vocês sabem quem é, né? A Tarcisão das Candonga. E aí, com o retorno da elegibilidade de Bolsonaro, Tarcisão estaria completamente fora do jogo. Mas nós ainda temos outros candidatos, Kassab, para bater bem de frente com Tarcísio e Bolsonaro indicar, tá? Por outro lado, a Mônica Brega apareceu lá na Band News e disse que não é bem assim, não. Que os sinistros não estão estudando nada de recuo, que ela falou com gente importante, mas olha só o que ela deixou escapar. Oi, Megali, bom dia a todos. Olha, Megali, apresentadas as defesas aí, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro começa mesmo em setembro. Megali, eu estou em Brasília e o clima que eu senti aqui é o pior possível para o ex-presidente. Eu tive com magistrados do Supremo, do STJ, estive com algumas das principais lideranças do Congresso Nacional e a indignação, Megali, com as ameaças, as repetidas ameaças que o filho do Bolsonaro, o Eduardo, vem fazendo a partir dos Estados Unidos, subiu no nível, assim, máximo, tá? O filho do presidente tem dado repetidas entrevistas dizendo que o Trump vai sancionar mulheres de ministros, que os presidentes da Câmara e do Senado, o Hugo Motta e o Davi Alcolumbre, podem ser sancionados também, podem sofrer os efeitos da lei Magnitsky, que todo mundo vai ser sancionado pelos Estados Unidos, ameaças cada vez maiores subindo de tom nessa reta final, e que estão sim sendo levadas a sério, Megali, mas que estão deixando magistrados e líderes cada vez mais irritados e indignados. Eu fiquei até surpresa com o nível da irritação e da indignação com o Eduardo Bolsonaro. E isso, é claro, contamina, né, o julgamento. Quer dizer, não é que contamina a influência. Claro que contamina o julgamento, Mônica. Eu concordo totalmente com você.
esse julgamento já está contaminado bem antes do inquérito nascer, tá? Quem falou foi a Mônica Brega, tá? Não fui eu, não. Mas aí, avançando um pouquinho mais, a gente descobre que Tarcisão das Candonga, ele está super preocupado com tudo isso e ele se reuniu com empresários na casa do cantor Latino. Tá? Latino mora em São Paulo, tá? Ele tem a casa no Rio de Janeiro, mas é de férias. Oficialmente ele mora em São Paulo. Alguém precisa avisar para Tarcísio que do jeito que anda o país, não vai ter empresário para hoje na fila do pão que não seja amigo do rei, tipo JBS e Ética Terva, que esses empresários tudo aqui vão para o vinagre, tá? É só para avisar. E aí a gente chega na nossa matéria de capa falando do inquérito agora contra o pastor Silas Malafaia. Eduardo Bolsonaro falou, pô, estava demorando. Como previmos, Moraes segue dobrando a aposta, dessa vez para cima de Silas Malafaia. Qual crime teria o pastor cometido? Já vou ler para vocês quais são as alegações. Convidados brasileiros para estarem pacificamente nas ruas se manifestando? Só pode ser. O Brasil já virou uma Venezuela. Ora, mas não é o que eu tenho dito para vocês aqui há pelo menos 4, 5 anos? É isso, já virou. Vamos lá. Vou trocar em miúdos com vocês a matéria do G1 para não dizer que eu estou lendo site bolsonarista. Pastor Silas Malafaia, um dos maiores líderes religiosos do Brasil, está sendo investigado pela Polícia Federal. Malafaia foi incluído no mesmo inquérito que envolve Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Esse inquérito, que foi aberto em maio, apura ações contra autoridades, contra os sinistros e contra agentes públicos e busca por sanções internacionais contra o Brasil. Essa vai ser a narrativa, preparem-se para combater isso aí no seu entorno. Essas ações, segundo o ministro, buscam atrapalhar o andamento do processo no qual Jair Bolsonaro é réu por tentativa de golpe de Estado. Os crimes são, do que Silas Malafaia está sendo acusado? Coação no curso do processo, obstrução de investigação de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Cadê violenta? Porque tinha alguém armado? Não tinha, mas vai, né? Então, assim, nós já podemos dizer que é uma perseguição religiosa aberta, sim, porque a Nicarágua fechou um monte de igreja, tanto evangélica quanto católica, dizendo que era influência estrangeira. Espiões estrangeiros se escondiam nas igrejas. Então, eles podem alegar qualquer coisa e perseguir líderes religiosos, como é o que parece que está acontecendo aqui, mas isso é só opinião minha, vozes da minha cabeça, enfim, nada disso talvez não seja verdade, a gente esteja vendo demais, certinho? E eu quero falar também da mexida, né, que Donald Trump está fazendo aqui na América Latina, mas antes eu quero mandar um recado para vocês interessante. Eu sempre vivo falando aqui para vocês das profissões do futuro, principalmente se o nosso país não conseguir sair desse imbróglio. O que vai sobrar é ganhar dinheiro pela internet. Ah, Valéria, mas se derrubar as redes, você vai poder usar VPN e até isso você aprende, tá? É possível. E não se preocupe não que nós teremos as redes sociais permitidas pelo regime e para ganhar dinheiro você pode fazer uso das redes sociais do regime, que o regime não vai nem se importar. Então tem uma matéria aqui da ARV, que é a Escola de Tecnologia e Inovação, e eles apontam o marketing digital como as profissões número 1 entre 40 profissões, entre 40 carreiras. Por que eu falei no plural? Porque o marketing digital é apenas um segmento no digital composto de vários subsegmentos, como eu sempre digo aqui para vocês. Eu ganho meu dinheiro em dólar, pago minhas contas há mais de 10 anos, ganhando em dólar pela internet. Eu não preciso ir a nenhum lugar físico para trabalhar. Portanto, posso trabalhar da minha casa ou de qualquer lugar, através do meu notebook, do meu celular, ou do meu iPad, enfim, do meu computador. Bem, isso está ao seu alcance. Você só precisa aprender a dominar a ferramenta. Ah, mas Valéria, eu não tenho o talento que você tem, não sou jornalista, não sou comunicadora e tal. Não tem problema. Você pode vender pela internet e ganhar muito dinheiro, você pode orientar outras pessoas pela internet, você pode fazer prestação de serviço, você pode fazer seus cursos. Você deve ter algum talento e você pode transformar isso em digital. Você só precisa dominar as ferramentas e entender como isso acontece.
Então, se você quer dar uma virada de chave e ter um pouco mais de segurança diante do futuro ainda meio obscuro que nos aguarda, porque antes de melhorar vai piorar um cadinho, sempre aviso para vocês, aqui na descrição e no comentário fixado tem o link do WhatsApp do Daniel Alvarenga, e ele é o suprassumo em ensinar você a dominar a ferramenta a partir do zero, direto ao ponto, sem frufru e sem frescura. Então, lá nesse WhatsApp, serão liberadas para vocês 3 aulas, é um mini curso onde você vai entender melhor do que eu estou falando aqui para decidir com mais segurança se vale a pena se informar agora a respeito de algo que pode significar a sua renda fora do mercado de trabalho, e sim no mercado digital. Não perde mais tempo não, porque a aula é gratuita e informação tem um valor absurdo. Tudo que você absorve de informação, nem Lula, nem Maduro, nem Xi Jinping tiram de você. Clica no link aqui e vira a chavinha aí que vai ser ótimo, eu garanto. Então vamos lá, vamos falar da mexida que Donald Trump está fazendo ali logo no primeiro ano de mandato, quando eu penso que ainda tem mais 3 anos pela frente, meu coração se enche de esperança. Paulo Henrique, o PH, lá do PH Vox, ele fez uma live ontem absolutamente incrível falando dessa situação geopolítica aqui, ó. Tropas americanas sendo enviadas para o entorno da Venezuela. Lula isolado no BRICS com o discurso de que tudo está ótimo e Trump está com medo. China usando Lula como espantalho para avançar com sua estratégia no continente e testar Trump. Está movendo as águas usando Lula para isso. Lula diz que o povo americano vai sofrer pelo preço da picanha. Sim, ele disse isso. Meus amigos, o céu está pintado de laranja e o governo brasileiro ainda não percebeu o tamanho do estrago. Penso que mesmo se for lançada a Operação Martelo de Pinga, Lula não acordará. Nesse meio tempo tem gente que acredita que reunião com influencer vai melhorar a imagem. PH Vox é sensacional, né? O que me preocupa nesse exato momento? Se a gente for para a mesma direção, eu vou abrir a câmera para vocês verem a disfarçatez do sujeito. Por ele ninguém trabalha mais, tá? Esse é o Ita. Tá bom, filho. Vamos voltar aqui. E aí o que acontece? Se nós formos para a mesma direção que Venezuela e Cuba, o que vai acontecer é o que acontece em Venezuela e Cuba desde que a ditadura foi instalada. Olha só o exemplo de Lula falando a respeito do assunto. E eu quero dizer para os companheiros cubanos que o fato deles caçarem o Mozart foi por causa de Cuba, que ele tinha ido a Cuba. Então é importante eles saberem que a nossa relação de Cuba é uma relação de respeito a um povo que está sendo vítima de um bloqueio há 70 anos. Há 70 anos. Hoje estão passando necessidade. Então, segundo ele, o que fez o povo passar necessidade foi o bloqueio dos Estados Unidos. Segundo ele, então, o socialismo per se não é capaz de alimentar uma população. O socialismo precisa negociar com o capitalismo. Mas, enfim, Lula está falando um monte de besteira, ele está falando um monte de besteira, mas o que isso muda para nós, povo? Nada. Exatamente como acontece em Cuba e como acontece na Venezuela. Olha só o que Maduro falou. Peraí, gato. Peraí, meu filho. Pero yo le digo a los imperialistas y le digo a mi pueblo, le digo, no se atrevan, porque la respuesta pudiera ser el inicio del final del imperio norteamericano. No se atrevam. A gente sabe que é um monte de bobagem, mas no frigir dos ovos, qual a diferença que isso faz para a população venezuelana? Nenhuma diferença. Todos continuam na miséria, escravizados, e esse empiastro aí sendo reeleito, com todas as instituições cooptadas, com tudo nas mãos dele, e não faz nenhuma diferença para nada. Nós sabemos que é um monte de bobagem o que ele está falando, mas um monte de bobagens que ele fala não influencia em nada. Este é o meu temor. Bem, esse empiastro aqui, como eu falei, ele perdeu 700 milhões de dólares em bens móveis e imóveis apreendidos. Tá? Teve dinheiro, teve
imóvel, teve avião, teve lanche. Eu fico me perguntando, não é ele que é a favor da caderneta de alimentação, que cada um tenha a porção bastante? 700 milhões não é bastante para ele, não é demais para ele, não? Agora eu fico me perguntando como que os Estados Unidos permitiram que este cara acumulasse uma fortuna de 700 milhões de dólares e que só agora fosse apreendido. Eu não sei não. Mas, para quem acha que o jogo está ganho, então, tem um tal de Renato Breia que está falando um monte de bobagem lá na rede social, que eu não sei se é verdade, mas como está rolando na rede social, eu sempre trago aqui para vocês. Ele diz que nós brasileiros, ingênuos, sabemos de nada, inocente, estamos impressionados que ministro tem apartamento de 22 milhões em Miami. Imagina se nós descobrirmos que tem ministro com mais de bilhão em terra, cavalo e gado em nome da sobrinha. Eu não faço a menor ideia de quem seja, vocês sabem? Deixa aí nos comentários para mim, mas usa pseudônimo, usa apelido, sejam criativos, tá bom? E não vem me corrigir não, filho, eu tô só sendo irônica, tá? Sejam criativos, por favor. Vocês sabem quem é esse ministro com bilhão? Porque eu nem desconfio. Ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Você gosta do meu trabalho? Aqui tem um Pix, a gente precisa do seu apoio mais que nunca. E eu encontro com vocês nos comentários. Excelente sexta. Sextou.